essa é a terceira parte, amém? Então, como nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, que fala que antes da fundação do mundo, né, já estava tudo preparado, a cruz de Cristo, o Evangelho do Senhor, a manifestação de Deus em carne, antes da fundação do mundo. Então se entende que em Gênesis, ali na criação, Deus está criando já, né, sabendo da queda do homem, mas como Deus não pode ser pegado de surpresa, ele já tinha todo um plano de regeneração, né, pós-queda do homem, né, como nós vemos cada dia isso acontecendo desde da cruz de Cristo. Amém? E então nós entendemos, se entende melhor aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são porventura todos eles espíritos, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eu entendo que ali, enquanto Deus está criando, os anjos estão na sua volta. Enquanto Deus está criando ali em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, fazendo todas as coisas, os anjos que foram criados para essa finalidade, né, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Então eu compreendo que ali Satanás ele já estava no Éden, mas não é diferente como muitos ensinam que Satanás pecou no céu, né? E eu não vejo desse ponto de vista, eu não tenho essa visão, porque seria até insano a grandeza de Deus, a onisciência de Deus, um Deus puro e verdadeiro, permitir que um anjo, né, venha a pecar e profanar sua própria habitação, ou seja, o lugar do trono de Deus. Seria bem estranho essa visão, mas é a visão que muitos ensinam e entendem dessa maneira. Outro ponto que usam para ensinar essa queda é de Gênesis, de Apocalipse capítulo 12, né, que fala ali a partir do versículo 7, eu quero ler aqui, né, esse é um ponto que é usado também para levar o princípio, né, que Satanás está caindo aqui, essa queda aqui é de dentro do céu, de quando ele pecou e foi lançado, expulso, né, para a terra. Eu não entendo dessa forma, mas eu vou dar aqui minha visão dentro desse texto. Amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Observe que não existe um céu só. Está falando aqui nos céus. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nós vemos Paulo falando ali em 2 Coríntios, capítulo 12, da experiência que ele teve de arrebatamento até o paraíso, até o terceiro céu, que é o paraíso. Né? Então existe o primeiro céu, que é essa atmosfera, que a gente vê com os olhos físicos. Existe o segundo céu, que é onde ficam os astros, as estrelas, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, né, os cometas. E o terceiro céu, né, que cremos que é a habitação de Deus, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12. Então quando ele fala céus, né, fala de mais de um. Amém? Então é importante observar esse ponto. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Observe esse ponto, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Observe o versículo 11. Essa queda aqui não eu não vejo como uma queda do princípio, mas eu vejo como uma queda de autoridade. Uma queda de autoridade que Satanás tinha sobre o homem antes do sangue ser derramado, antes de começar a se pregar o Evangelho, o ministério de Cristo sobre a terra. E nós vemos no versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro do capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 29, que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, né, e pelo testemunho, pela palavra do seu testemunho, ou seja, pela palavra do Senhor.
e não amar a sua vida até a morte, ou seja, não viver segundo a sua própria a sua vontade, fazendo as suas vontades, mas renunciar aos seus próprios desejos, às suas vontades e entregar a sua vida para Cristo. E assim foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E essa queda é uma queda de autoridade. E eu quero aqui com os irmãos o dragão aqui, que é o grande dragão, é a antiga serpente chamado Diabo Satanás, tá bom? O antigo dragão aqui, a antiga serpente lá do Éden, que aqui no Apocalipse é um dragão, cresceu bastante, né? E por que ele cresce? Porque ele se alimenta. E ele se alimenta de quê? Se alimenta do pecado. E tudo que é alimentado tende a crescer. Então, no princípio era uma serpente, aqui ele já é um dragão, né? Então cresceu porque ao longo das eras ele vem se alimentando do pecado da humanidade. Então essa queda, essa passagem aqui, ela aponta para outro ponto que eu quero ver com os irmãos. Vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Verso 18 e 19. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Essa queda aqui é a mesma de Apocalipse capítulo 12. Daquela batalha que há nos céus, de Miguel e seus anjos. Amém? E contra o dragão, ou seja, Satanás, e os anjos de Satanás, que pecaram contra Deus no princípio. Que pecaram contra Deus no princípio, levando o homem à queda, enganando o homem com astúcia, como está escrito em Gênesis capítulo 3, a astúcia da serpente. Ele usa uma serpente para enganar, né, a criação de Deus, né? Então, você vê aqui que os 70, o Senhor começa o seu ministério, o Senhor separa 70 discípulos e manda de dois em dois a todas as cidades que ele havia de passar para pregar o Evangelho. E ali ele dá autoridade sobre todos os demônios, para curar, para expulsar demônios no nome dele. Ele dá poder a eles. E quando eles voltam maravilhados pelos sinais que sucedeu, né, através da vida deles, pelo nome de Jesus. Ele diz: Senhor, os demônios se nos sujeitam no teu nome. Ou seja, ele expulsava os demônios, repreendia os demônios, os discípulos, e eles ficavam maravilhados daquilo, pelo poder do nome de Jesus. E o verso 18: Eu via Satanás caindo como raio. Ou seja, ele perdeu a autoridade sobre as vidas que outra hora ele tinha autoridade, por conta do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, o versículo 23, o salário do pecado é a morte. E antes de Cristo, qual era a condição do homem? Vamos ver aqui, Romanos capítulo 7, versículo 14, parte final do verso, está escrito assim, Romanos 7, versículo 14, parte final do verso, está escrito assim: Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Capítulo 6, versículo 23 de Romanos ainda: Porque o salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo: mas eu sou carnal, vendido. Vendido. Por que vendido? Porque está debaixo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, ele veio, e através do sacrifício, capítulo 6, versículo 20, olha o que aconteceu. Porque foste comprado por bom preço. Paulo escreveu lá: eu sou carnal, vendido. Por que vendido? Porque é um pecador. Todo ser humano foi vendido por causa do pecado. E todo ser humano que ainda não está em Cristo, ele está vendido porque está debaixo de pecado. Mas quando ele aceita Cristo, confessa Cristo no seu coração, ele aceita o valor que foi dado pela sua vida, que foi a própria vida de Jesus Cristo. Por isso aqui está escrito: porque foste comprado. Estava debaixo de um jugo, vendido, mas Cristo veio e nos comprou. Pelo que Jesus nos comprou? Qual foi o preço? Vamos tornar a voltar aqui em primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 18 em diante está escrito assim:
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Verso 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Verso 20. O qual da verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então nós fomos comprados com precioso sangue de Cristo, mas com precioso sangue de Cristo nós fomos resgatados. Amém? Então por isso que você vê essas expressões, Paulo falando, eu sou carnal vendido sobre o pecado, né? E o salário do pecado é a morte, mas Cristo veio e comprou, 1 Coríntios 6, versículo 20, porque foste comprado por um preço, ou seja, o sangue de Cristo derramado. Amém, irmãos? Eu creio que ficou entendido essa parte. Então, eu vejo, né, eu tenho essa visão aqui, falando sobre os anjos, né, o príncipe das trevas, Satanás, ali em Ezequiel 28, né, que ali, né, os anjos estavam no Éden, né, com o propósito de guardar a obra de Deus, né, proteger ali o homem, a criação, pois os anjos, cada um deles tem as suas hierarquias e eles têm suas funções no reino. Anjos mensageiros, né, anjos que trabalham, anjos que operam, ou seja, na natureza, a hierarquia de anjos que trabalha ali na natureza, por exemplo, aqui está escrito 16, versículo 5, Apocalipse. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eres, e santo és, porque julgaste essas coisas. Anjo das águas. Tudo o que Deus criou é cuidado e monitorado 24 horas pelos anjos. Existe anjo mensageiro, anjo que cuida das águas, os anjos dos 4 elementos, água, vento, fogo. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 14. Amém? O versículo 8. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Anjo que tem poder sobre o fogo, um dos 4 elementos. Anjo que tem poder sobre as águas, 16 aqui, nós acabamos de ler, né, é um dos 4 elementos. Nós vamos voltar aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Anjo que tem poder sobre um dos elementos, o vento. Hebreus 1, versículo 7. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos. Amém? Nós vemos Jesus falando lá, dando uma ordem para os ventos e para as águas, falando para o mar calate e o vento aquietate. Então o vento é anjos que atuam, que trabalham, ou seja, nos ventos, anjos que trabalham nas águas, anjos que têm o poder sobre o fogo. Então anjos, eles trabalham em prol do reino, fazendo todas as funções. Então existe hierarquias de anjos diferenciadas uns da outra. Nós vemos ali no capítulo 6 também, de Isaías, os anjos que ficam clamando um para o outro: santo, santo é o Senhor dos exércitos, que são os querubins, uma das classes, né, hierarquia mais altas que tem, pois está assim ali sobre a cabeça de Deus. E nós vemos isso também no Apocalipse capítulo 4, na visão de João do trono e dos querubins em forma de animal, né? Então tem todo esse contexto. Amém? Vamos continuar no próximo vídeo. Amém?